meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as revoltas, os conflitos, os movimentos de resistência que surgiram durante a República Oligárquica. Essa é a parte 2. Hoje vamos falar justamente sobre as revoltas e os conflitos urbanos que surgiram durante o período da República Oligárquica. Muito bem, amigos. A primeira revolta urbana que iremos falar é a Revolta da Vacina, surgida no Rio de Janeiro em 1904. Nesse quesito, nós temos de entender que o Rio de Janeiro passava por um processo de reformulação, um processo de modernização que tinha total apoio do presidente Rodrigues Alves e também do prefeito Pereira Passos. Esses dois governantes estavam envolvidos em transformar o Rio de Janeiro, em sanear o Rio de Janeiro. Meus amigos, no começo do século XX, o Rio de Janeiro era um local extremamente perigoso, tanto perigoso que haviam propagandas comerciais, das viagens, dos cruzeiros internacionais que passavam pela América, que saíam da Europa, por exemplo, passavam para a América, para que o indivíduo turista não desembarcasse no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro estava cheio de pestes, ratos, febre amarela, um local realmente muito terrível, era um local realmente muito insalubre. Neste quesito, meus amigos, nós temos então que começa-se um processo de saneamento, um processo de higienização, um processo de modernização. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da modernização das estruturas. Esse processo da modernização das estruturas envolveu justamente a questão da destruição dos cortiços. Os cortiços, pessoal, que existiam na região central do Rio de Janeiro, passaram a ser destruídos para dar lugar a grandes praças, a grandes avenidas, a justamente a estrutura muito mais próxima do que nós temos hoje. O Rio de Janeiro vai ser modernizado, vai ser reformado, espelhado justamente na cidade de Paris, para que tenha grandes avenidas, grandes praças, para que fique realmente uma cidade moderna. Nós temos aqui uma imagem que destaca aqui uma imagem de jornal, onde nós temos aqui a grande manchete: Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial, O Rio de Janeiro Colonial sendo demolido. Chama atenção, destaco para vocês aqui, meus amigos, a mesma imagem, essa ideia de como que o Rio de Janeiro está tentando se modernizar, que no canto inferior esquerdo, onde nós temos aqui também destaque, eu até circulei em vermelho para vocês poderem observar ali, proibido cuspir no bonde. Veja só, pessoal, nós temos então como que essa questão ali do Rio de Janeiro, os costumes das pessoas, era tudo assim, a ideia de uma higiene, a ideia de uma saúde pública não existia naquele momento. Está sendo construída nesse momento essa ideia dessa higienização, essa ideia dessa saúde pública, essa preocupação com a higiene, e também naquele momento nós temos ali sendo total pré-estabelecida a ideia de que a sujeira, os vermes, os ratos estão diretamente relacionados justamente com o surgimento de doenças. É necessário então combater essa situação, é necessário então combater essas sujeiras. O detalhe, pessoal, é que os cortiços, naquele momento, no centro do Rio de Janeiro, envolviam muitas famílias naquele momento vivendo nos cortiços. Eles moravam nos cortiços justamente porque era baixo, o custo de vida de viver nos cortiços era baixo. E por que era baixo? Justamente porque não tinha saneamento, não tinha uma estrutura de higiene boa o suficiente. Qual a opção? Destruição dos cortiços. E o que é que essas pessoas menos favorecidas, pessoas pobres que viviam nos cortiços fizeram? Meus amigos, foram expulsos. Houve um processo justamente de expulsão das famílias do centro do Rio de Janeiro, do local dos cortiços, justamente porque houve um alto custo de vida. Esse custo de vida, meus amigos, impossibilitava as pessoas de continuar vivendo lá, já que os locais de centro do Rio de Janeiro começaram a ter um valor mais elevado. O que aconteceu então? Eles começaram a se periferizar, começaram a viver nas periferias. Um dos locais que vai ser
ocupado por essas pessoas durante esse processo de remodelação e reforma do Rio de Janeiro é justamente um local chamado de Morro da Providência. Mas o Morro da Providência vai ficar conhecido muito mais como Morro da Favela, e é lá que surgirá a primeira favela, os primeiros casos, os primeiros casebres, os primeiros barracos surgidos ali no Rio de Janeiro, né? Surgirão lá. Claro que, pessoal, favela está ligado diretamente com a Guerra de Canudos, porque muitos dos indivíduos que estavam vivendo nesses cortiços eram ex-combatentes da Guerra de Canudos. Porque uma das coisas que eles foram prometidas para combater em Canudos era que eles receberiam uma casa própria. Retornaram da Guerra de Canudos e não receberam essa casa própria. E além do que, foram expulsos até do cortiço. Nesse quesito, então, foram fazer morada no Morro da Providência, construíram seus barracos, como vocês podem ver ali, construíram seus barracos nesse local. O entanto, é que conforme eles viviam lá, eles começaram a dizer que, nossa, veja só, esse morro parece o morro lá de Canudos, parece o morro da favela. E o que é favela? Favela é uma planta que tem uns favos bulbosos, uma planta que ela é, digamos assim, ela tem uma seiva que ela é meio alergênica. E lá em Canudos, no Morro de Canudos, onde eles tinham colocado a matadeira, lembra que nós falamos em nosso outro vídeo de Guerra de Canudos? Lá onde eles colocaram a matadeira, existiam muitas dessas plantas, por isso esses soldados começaram a chamar lá em Canudos o Morro da Favela. Chegando no Rio de Janeiro, eles começaram a ver similaridades naquele morro que agora eles foram obrigados a viver com aquele morro lá de Canudos, e começaram a chamar também esse morro, o Morro da Providência, começaram a chamar o morro de Morro da Favela, e aí começa um processo de favelização ali dentro do Rio de Janeiro, justamente esse processo de periferização que é causado por esse momento de higienização da cidade. Dentro desta ideia higienizadora, vai ser convocada a figura de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz vai ser o responsável, literalmente, por limpar a cidade do Rio de Janeiro dessas pragas, né? Ele começa justamente criando brigadas mata-mosquitos para destruir a questão da febre amarela. Já é controversa a ação dele nesse momento, justamente porque grande parte da população daquele período não acreditava que um simples mosquito, o Aedes aegypti, fosse capaz de fazer uma situação tão terrível quanto a febre amarela. Mas as brigadas mata-mosquitos, por mando de Oswaldo Cruz, né, por mando não da prefeitura e tal, daquela conjunção toda, vai acabar atuando de forma exemplar, destruindo ali grande parte dos focos, fazendo com que a região do Rio de Janeiro tivesse uma diminuição significativa dos casos de febre amarela. Afinal de contas, destruindo, né, a questão do foco do mosquito, nós temos ali justamente a ação dessa doença. Além de um empenho por parte dele de acabar com a febre amarela, com as brigadas mata-mosquitos, nós temos ali um empenho também justamente de acabar com a peste bubônica. Perceba, o Rio de Janeiro era afetado por peste bubônica. Se você não se juntou a palavra doença, a peste bubônica é a peste negra. Lembra a peste negra lá da Idade Média? O Brasil tinha, claro que não virou uma epidemia, mas tinha casos graves de peste bubônica. E isso estava ligado justamente à questão da higiene da cidade do Rio de Janeiro e à presença de ratos. Dessa forma, nós temos então que o governo brasileiro, o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, começará a pagar alguns centavos pelos ratos capturados para que pudessem ser exterminados. Detalhe, perceba, a Prefeitura vai pagar alguns centavos por cada rato capturado pela população e entregue aos integrantes lá das brigadas do Oswaldo Cruz.
Indivíduos do Rio de Janeiro começarão a criar ratos. Vão ser encontrados 2 indivíduos no Rio de Janeiro que vão ter criames gigantescos de ratos e estão lá entregando e começaram a fazer um comércio, virou um negócio para esses caras criar ratos e integrar naquele momento. Então nós temos ali um empenho realmente do Oswaldo Cruz e das brigadas sanitaristas justamente para fazer esse tipo de coisa. O detalhe é que muitas vezes, para cumprir o seu papel, muitas vezes essas brigadas, elas agiam com violência, invadiam as residências, invadiam as casas, principalmente das pessoas pobres, das camadas empobrecidas do Rio de Janeiro. No entanto, as casas das pessoas de melhores condições, as pessoas mais ricas, eles nem entravam. Nas camadas mais pobres, eles invadiam, muitas vezes invadiam, não era sempre, mas muitas vezes invadiam e usavam até de violência. Nas camadas mais ricas, não. Isso vai gerando um certo ranço, uma certa mágoa. E esse ranço, essa mágoa, vai chegar ao seu ápice justamente quando nós tivemos ali a campanha de vacinação contra a varíola. Quando nós tivemos a campanha de vacinação contra a varíola, nós vamos ver que vai ser instituída a vacinação obrigatória. No dia 31 de outubro de 1904, vai ser instituída a vacinação obrigatória. Todos os indivíduos obrigatoriamente terão de se vacinar aqui no ombro. Isso, né, gente, somando-se com aquela mágoa, somando-se com aquele ranço, somando-se com aquela mágoa mesmo que existia naquele momento, vai acabar desencadeando uma grande revolta. Por que isso? Veja só, pessoal. Olha bem essa imagem que aparece para você agora. Olha essa imagem. Essa imagem, como você pode ver, pessoal, é das roupas para ir à praia em 1904. Repare bem, pessoal, o quanto que era conservador, né? Repare, cara, as pessoas, tantos homens, mulheres e crianças, eles estão completamente cobertos para ir à praia. E aí, de repente, você é obrigado a se vacinar, a dar uma injeção, onde você vai ser, um estranho vai na sua casa, um estranho vai pegar na sua esposa, vai pôr as mãos na sua esposa, vai vaciná-la, vai furá-la. Isso é muito estranho. Não se esqueça uma coisa, pessoal, não esqueça uma coisa. Há pouco tempo antes, essa mesma população pobre foi expulsa de suas casas. Essa mesma população pobre sofreu, muitas vezes, alguns deles sofreram violência pelas brigadas mata-mosquitos. O cara foi expulso de casa. Olha só, ninguém avisou o porquê, ninguém explicou, pessoal. Estamos falando de 1904. Ninguém explicou, pessoal, o que é uma vacina. Ninguém explicou que aquela injeção era benéfica. Ninguém explicou que aquilo era uma precaução, uma prevenção. Simplesmente chegaram que você, a partir de agora, a partir lá do dia 31 de outubro, você é obrigado a tomar uma injeção. Quem vai dar a injeção? As mesmas pessoas que estavam invadindo a sua casa. As mesmas pessoas que expulsaram da sua casa. Cara, automaticamente a população achou aquilo uma tentativa, muitas vezes alguns até chegaram a dizer que estavam querendo envenenar a população. Isso desencadeou uma revolta popular na cidade do Rio de Janeiro gigantesca. Nós temos ali que durante dias a cidade foi avassalada, por protestos, destruições. Vocês podem observar aí, pessoal, os bondinhos foram tombados, as casas foram quebradas, a população nas ruas, né? A população nas ruas fazendo ali todo um processo de protestos contra essa vacinação obrigatória, né? Nós temos aqui essa imagem, ó, aspecto da Praça da República no dia 14 de novembro de 1904. Bondinhos derrubados, as pessoas nas ruas, justamente contra, nós temos ali esse processo de vacinação. Então veja só, pessoal, veja o descaso com a população. Ninguém se dignou a explicar e pensar, eles simplesmente não confiavam nas atitudes governamentais porque o governo não dava a mínima satisfação para eles. Simples descaso. O que aconteceu então? Nós temos ali que foi declarada estado de sítio no dia 16 de novembro de 1904, foi declarado estado de sítio no Rio de Janeiro. A vacinação obrigatória foi cancelada. Não sendo mais obrigatória fazer isso. Claro que depois foi feito campanhas de vacinação, mas naquele momento não. Mas não foi só isso, não foi simples assim, não foi assim, estado de sítio, cancelou a vacinação, acabou. Não, nós tivemos um saldo de 945 pessoas presas, 30 pessoas mortas,
110 feridas e 461 pessoas deportadas para o Acre. Então veja só, uma revolta popular justamente muito forte. Mas veja bem, a revolta da vacina, a vacinação foi a gota d'água, foi só o que faltava para uma população que estava sendo desrespeitada, afrontada, achacoalhada, ela estivesse chegando no ponto máximo e ela explodisse. Essa explosão veio justamente com a vacinação obrigatória. A outra revolta urbana que aconteceu durante a República Oligárquica vai ser a Revolta da Chibata de 1910. Essa Revolta da Chibata, meus amigos, ela é uma revolta que aconteceu ali na Marinha, pelos marinheiros brasileiros. Por quê? Bom, se você não identificou, se você não visualizou o que é a chibata ela é uma espécie de chicote. Ela é uma espécie de chicote, ela é como se fosse um arreio utilizado principalmente para bater nos animais, né? Animais de carga, para bater nos cavalos, para bater nos animais. Dessa forma, a Marinha Brasileira, por incrível que pareça, naquele momento, ainda utilizava castigos corporais extremos, como chicotadas, para punir os seus marinheiros. A Marinha, naquele momento, no começo do século XX, ainda trazia muitos resquícios de uma antiga monarquia, pautada ainda pelas ideias escravistas. A Marinha Brasileira, meus amigos, sempre foi tradicionalmente, naquele momento, obviamente, tradicionalmente uma defensora da monarquia e defensora dos quesitos da monarquia. Nessa ideia nós temos ali que estava entranhado, estava ali muito arraigado na identidade da Marinha Brasileira do começo do século XX, uma tradição escravista. Se você observar a imagem que aparece agora, vocês vão ver que tradicionalmente grande parte dos marinheiros, os marujos da Marinha Brasileira eram ou negros ou mulatos. Grande parte, a maior parte desses marinheiros, o baixo escalão da Marinha Brasileira, era formado por indivíduos negros ou mulatos. Por um outro lado, nós temos ali que a tradição dos grandes senhores, dos antigos senhores dos cafezais, dos antigos senhores, os barões do café, quando os seus familiares, seus filhos, iriam adentrar alguma força armada, tradicionalmente, esses barões do café colocavam seus filhos na marinha, justamente pelas heranças da época da monarquia. Estas heranças monarquistas faziam com que grande parte desses oficiais, filhos de antigos senhores de escravos, tratassem com extrema violência, tratassem com crueldade, justamente essa camada de marujos que muitas vezes eram negros, né? Nesse quesito, então, nós vemos então que a Marinha ela ainda continuava sendo extremamente elitista no Brasil daquele momento. Bom, neste quesito, nós temos ali que a Marinha começa a se modernizar justamente ali na primeira década do século XX. Se modernizar em termos de armamentos, trocar os seus navios, trocar os seus equipamentos por modernos armamentos, por modernos navios, por couraçados, por navios de guerra mais modernos e mais poderosos. Nesse quesito, foi comprado grandes quantidades de equipamento para o Brasil, mas principalmente foram comprados couraçados dos ingleses. E nesses couraçados ingleses, era necessário que fossem treinados os marinheiros brasileiros para atuar na manutenção e nas manobras desses navios. Dessa forma, foi feito um treinamento com navios, com marinheiros brasileiros que foram enviados à Inglaterra, né? Equipes de marinheiros brasileiros, oficiais, marinheiros, toda a equipe foi levada para a Inglaterra para aprender a manusear esses navios. Quando esses marinheiros chegam na Inglaterra, eles vão ver que, tudo bem, a marinha inglesa tinha seus problemas, mas nada comparado com os problemas que eram acometidos com a marinha brasileira em termos de violência, em termos de expropriação, em termos de humilhação, em termos de crueldade. Dessa forma, ao serem apresentados a uma situação onde marinheiros eram tratados com o mínimo de dignidade, esses indivíduos que foram para a Inglaterra, que tiveram contato com esse mínimo de dignidade, eles começaram a ver que no Brasil as coisas eram muito diferentes. No Brasil, então, nós vamos ver que essa questão
vai chegar ao máximo onde um marinheiro vai ser condenado a levar 250 chibatadas porque durante sua ronda ele foi pego bebendo cachaça. Né? Era uma noite fria, segundo os relatos, e ele estava lá, como grande parte dos brasileiros faz, estava lá se esquentando, tomando uma cachaça durante a noite, foi pego em flagrante, foi condenado a 250 chibatadas. Detalhe, ele aguentou uma parte das chibatadas, obviamente, mas chegou uma hora que ele não aguentou mais, 250 chicotadas. E aí o que aconteceu? Ele desmaiou, mas o oficial de comando continuou desferindo as chibatadas no indivíduo, mesmo estando desmaiado, mesmo estando praticamente desfalecido. Para você ver então essa situação. Isso então desencadeou a revolta da chibata. O seu líder, o João Cândido, que era marinheiro, que havia ido para o treinamento militar lá na Inglaterra, ele, João Cândido, que vai ser um dos líderes, né? Porque não vai ser, ele é o mais famoso, ele que comandava o couraçado Minas Gerais, é o mais famoso, mas foram vários couraçados que se envolveram nessa revolta. Nesse quesito, então, ele vai chegar a ser chamado de Almirante Negro. João Cândido é o mais proeminente líder da revolta da chibata. Nesse quesito, então, nós temos ali que essa revolta, liderada por João Cândido, vai ter as seguintes causas. As causas da revolta da chibata são os maus tratos, né? Os baixos soldos, os baixos salários, as péssimas condições de alimentação, as péssimas condições de vida, alimentos estragados, muitas vezes azedos, uns locais sujos, locais de baixa qualidade. E por fim nós temos aqui, né, pessoal, os castigos corporais que eram infligidos a esses marinheiros. Nós temos aqui que, mais uma vez, o presidente Hermes da Fonseca vai estar envolvido ali em questões de revolta. Nesse ponto, nós temos então que os marinheiros, né, liderados por João Cândido, eles vão até chegar, eles vão tomar conta dos couraçados, navios de guerra, né, por exemplo, Minas Gerais, que você está vendo aí nessa imagem, né? Nós temos aqui que eles vão tomar conta desses couraçados, né? Vocês podem observar aqui nessa outra imagem, nós temos aqui uma imagem do jornal da época, aí daqui, ó, escrito na legenda da imagem: a guarnição do couraçado São Paulo, aguardando a comunicação da anistia e as ordens do marinheiro-chefe da revolta sobre a entrega do navio ao comando legal nomeado pelo governo. Nós temos aqui, né, meus amigos, que aqui nós temos uma outra imagem, olha só a anistia, a bordo do escolta Bahia. Pouco antes do comunicado da anistia, o comandante revoltoso Francisco Dias Martins, que tem o distíquio de Ordem da Liberdade, e o imediato, que está de binóculo, a parte da guarnição posando tranquilamente em frente ao objeto de nosso fotógrafo, né? Por quê, pessoal? Esses marinheiros, eles tomaram os navios, como falei, teve o Bahia, o Minas Gerais e outros navios, aí o São Paulo, né, que nós acabamos de ver aqui essas fotos, e eles chegaram a bombardear, ameaçavam bombardear o Palácio do Catete, sede do governo carioca, mas eles chegaram a bombardear o Rio de Janeiro. Nenhum desses bombardeios, infelizmente, nós tivemos ali que infelizmente vieram a falecer 2 crianças num bombardeio realizado ali pelos revoltosos da revolta da chibata. Vocês têm aqui, mais uma vez, essa imagem da época, né, das vítimas da revolta, né? Nós temos aqui, né, que são Hernani e Ricardina, as 2 meninas que foram mortas, né? Elas acabaram sendo atacadas, elas acabaram sendo acertadas pelos disparos, alvejadas ali. A legenda da imagem descreve ali a situação terrível, né, que elas sofreram ali, mas por causa dessa revolta. Dessa forma, então, os marinheiros se revoltaram, ameaçando bombardear, exigindo essas transformações ali, essas mudanças nas suas condições de vida, mas também exigiam anistia, né? Exigiam anistia ali para porque isso é uma traição, isso é um motim, pode ser punido com a morte. Então eles exigiam essa anistia para esses crimes que eles também tinham cometido durante essa revolta. Neste inteirinho, o governo federal, então, ele promete atender essas reivindicações, promete melhorar as condições de vida, aumentar os salários, rever a situação do marinheiro brasileiro e, principalmente, anistiá-lo. Com
essa promessa, então, é feita, então, o processo de devolução das posses dos navios, a reintegração de posses dos navios para as Forças Armadas Brasileiras. Vocês podem observar aqui nessa imagem, nós temos aqui o João Cândido entregando aqui o Minas Gerais, né, para o capitão Pereira Leite, né, ele recebendo o capitão. Nesta outra imagem, ele está lendo aqui, né, o decreto de anistia. A imagem diz o seguinte: marinheiro João Cândido, chefe dos revoltosos, leu o decreto de anistia publicado no Diário Oficial que lhe foi entregue pelo comandante Pereira Leite. Lê e, desconfiado, pede explicação acerca da significação do artigo 2º que revoca as disposições em contrário. Então você vê que ele aceitou, mas nós temos ali que aceitou meio desconfiado. Aqui nós temos essa manchete, essa imagem, né, do jornal O Correio da Manhã, onde nós temos aqui justamente essa notícia: terminou definitivamente a sublevação dos marujos, né, a revolta da vacina chegando ao fim. O detalhe, né, meus amigos, tudo levava a crer que finalmente nós teríamos o fim da revolta e tudo acabaria, entre aspas, bem. No entanto, pouco tempo depois da anistia feita aos marujos dessa revolta, uma nova revolta surge, que vai ficar conhecida como Revolta da Ilha das Cobras. Ela surgiu no dia 6 de dezembro de 1910. Essa revolta, ela foi feita por fuzileiros navais. Não era o mesmo grupo, não eram os mesmos envolvidos. Mas, não importa, essa revolta foi utilizada, a Revolta da Ilha das Cobras foi utilizada como pretexto para não só prender os indivíduos revoltosos da Ilha das Cobras, mas também envolver todos os indivíduos revoltosos, principalmente as lideranças da antiga Revolta da Vacina. Nesse quesito, então, no dia 24, nas vésperas do Natal, nós temos ali que grande parte dessas lideranças serão presas, inclusive o próprio João Cândido. Nós temos ali que serão presos cerca de 18 marujos serão presos, serão presos na própria Ilha das Cobras, serão presos ali, ficarão num cubículo que havia, olha só, gente, o local era para 5 pessoas, os caras prenderam 18 lá dentro, prenderam, trancaram e foram passar o Natal. Entendeu? Passaram o dia 25, dia 26, voltaram só depois. O local era extremamente pequeno, havia sido lavado e higienizado com cal dentro, então o negócio ficou asfixiante. Largaram os caras lá, dos 18, 16 morreram. 16 morreram. O João Cândido, ele vai acabar sendo anistiado depois, vai ser preso, mas depois vai ser libertado, né? Nós temos ali que nesse quesito, pessoal, nesse momento de 24 vai começar, como eu falei para vocês, uma sucessão de prisões, vai começar as expulsões dos contingentes militares, perseguições, deportações para o Acre, né? Imagine o Acre lá em 1910 como era, né? Então, assim, essa situação muito terrível. João Cândido vai ser um desses. Ele vai acabar sendo libertado, retorna para o Rio de Janeiro, mas ele vai ser declarado louco. Vai ficar internado durante muito tempo ali. Vai ficar internado durante muito tempo no hospital ali para pessoas psiquicamente instáveis, né? Mas ele não era louco, mas os caras vão colocar ele lá. Até um certo tipo de vingança contra ele, né? No final de sua vida, ele viveu muito tempo, viveu até os 80 e tantos anos. No final de sua vida, nós temos aí essa imagem, vocês podem observar nessa imagem de João Cândido, tirada em 1963. Ele terminou os seus dias como pescador, e tinha ali uma pensãozinha insignificante que o governo do Rio de Janeiro pagava para ele não morrer de fome. Uma coisa interessante, triste sobre ele é que quando o navio Minas Gerais, que ele comandou durante a Revolta da Vacina, foi ser descomissionado, foi ser aposentado, né, foi ser transformado em sucata, segundo as testemunhas, ele tinha um caiaque do lado, assim, uma canoinha do lado, deu um abraço no navio, deu um beijo no navio, se despedindo do navio que ele havia comandado durante a revolta, né? Um fim triste para esse personagem da história brasileira. A Revolta da Vacina terminou então, né, meus amigos, com... nós vimos a Revolta da Vacina anterior. Ela terminou então justamente ali também com grandes prisões, terminou ali com deportações. E a Revolta da Chibata também termina com prisões,
deportações, justamente nesse momento acontecem essas transformações. A revolta da Chibata, ela não foi um fracasso total. Por quê? Porque realmente o governo, a partir desse episódio, o governo federal, a Marinha Brasileira, começou a rever as situações dos marujos brasileiros, tratando-os com maior humanidade, tratando-os com maior dignidade neste momento. Muito bem, meus amigos, finalizamos aqui nossos estudos acerca dos conflitos das revoltas urbanas da República Oligárquica. Como vocês podem ver, mais uma vez o que chama a atenção nesse momento é que também, quando nós tivemos revoltas urbanas, há um descaso, há um desleixo por parte dos governos oligárquicos pelas camadas mais pobres do Brasil. Seja essas camadas os empobrecidos que viviam no Rio de Janeiro, seja essas camadas os empobrecidos que eram os formadores das camadas mais baixas, ali da oficialidade mais baixa da Marinha Brasileira. O que interessa, o que nos ficamos na mente é justamente que as camadas mais pobres do Brasil, da República Oligárquica, não tinham vez, já que, como nós já falamos algumas vezes, os governantes da República Oligárquica só estavam interessados em aumentar as suas próprias posses, aumentar os seus próprios lucros, fortalecendo as próprias oligarquias. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele foi importante e trouxe informações interessantes para você, divulgue! Assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!